Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Estamos vivendo esse pequeno apostolado da palavra, rezando a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Por isso, vá dando logo o seu like aí embaixo, escrevendo a sua oração, colocando seu amém. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus? Peçamos a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje continuamos rezando na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes com os outros, que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, essa é a nossa fé. De modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isso vos declaramos segundo a palavra do Senhor, nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 95, 96. O Senhor vem julgar nossa terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestar a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. O Senhor vem julgar nossa terra. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos
na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, o Evangelho chega até nós com essa riqueza, mas também com essa pergunta de fé. Será que nós temos fé verdadeiramente? Será que nós enxergamos Jesus em tudo que eu e você faz? E por que em tudo nós ficamos melindrados? Vemos defeitos, vemos erros, nos zangamos e nos afastamos. Trabalha para Jesus ou trabalha para o mundo? Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho é para nós uma grande provocação. Quantos de nós vamos todos os domingos à igreja? Muito pouco. Se falar, fica logo com raiva. Quantos de nós nos relacionamos com pessoas que têm um temperamento forte? Pessoas divididas entre si mesmo. Se falar, fica com raiva. E quantas pessoas do nosso convívio a gente dá uma informação e eles vêm de forma deturpada? Já perrei não, meu filho. Com Jesus foi do mesmo jeito. Eles falaram assim: será que esse daí, o filho de José, o carpinteiro, como pode ter tanta sabedoria? É verdade, meu irmão, minha irmã. É ele mesmo, o filho de José, o carpinteiro, o glorioso São José. Valei-me, São José, o escolhido por Deus para a missão de ser pai adotivo de Jesus. E tem uma coisa a mais, está lá em Lucas. Jesus era obediente em tudo a José e a Maria. Hoje, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, estamos lendo Paulo desde a semana passada, esse livro de Tessalônia. E hoje Paulo fala do grande retorno um dia. Todos nós iremos nos encontrar num corpo glorioso com Jesus. Deus voltará com Cristo. Eu e você entraremos nesse sono e quando Deus vier, nós iremos ao seu encontro nas nuvens. É o que fala hoje o Salmo 95. O Senhor vem julgar nossa terra, não é o céu, a terra. E Lucas hoje, no capítulo 4, a gente vê como é difícil tratar da rejeição. Já viu isso, como é que é? Ô diácono, e por que rejeitaram? Gente, Jesus, ele era o Messias, era o Filho de Deus. Ele era filho adotivo do glorioso São José. Mas eles tropeçaram nisso. Eu, por exemplo, conheço muita gente que tropeça na parentela de Jesus, dizendo que ele tem irmão. Olha só, cientificamente é indiscutível a existência de padrões genéticos comuns nos judeus. No aramaico, na língua de Jesus, não existia primo, não existia tio, existia uma parentela. Olha só. Vá hoje na tradução, para você encontrar a palavra irmão. Muita gente tropeça nisso. Então, se você tropeça também, seja bem-vindo ao clube. São mais um que tropeçamos também em tantas coisas nessa vida. Muita gente não vê o valor do sacramento e tropeçam
Pra que casar? Vai ver junto. Olha, né? Olha que tropeço grande. Não recebeu o toque de Deus no matrimônio. Não recebeu o Espírito Santo de Deus no batismo. Ser filho de José e de Maria, para muitos era um escândalo. Era impossível. Pois Jesus tinha operado zilhões de milagres em tantas cidades que ele tinha passado. Mas Jesus, ele não sofre nenhuma crise de identidade, não é como a gente. Ele vai adiante, vai para a sinagoga, e lá pede para ele pregar. Aí falou, agora sou eu. Agora eu vou, agora é minha vez. Aí ele pega o livro do profeta Isaías, ele tinha estudado, ele conhecia. Naquele livro não tinha capítulo, não tinha versículo, mas Jesus tinha estudado, ele sabia que tinha passagem do profeta Isaías em que dizia: o Espírito do Senhor estava sobre mim e me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para fazer os cegos enxergar. Jesus, ele fala para ele da missão que Deus tinha lhe dado no Antigo Testamento, confirmada no Novo Testamento, que é ele próprio. A gente basta ouvir uma criticazinha, qualquer coisa que alguém fale, a gente fica logo melindroso, desiste. Olha como é que fulano é. Fulano como é estressado. Tenha calma, cuidado, trabalhe melhor a rejeição. Siga em frente, faça como Jesus. Jesus dá 2 exemplos maravilhosos do Antigo Testamento. Todo mundo conhecia Jesus e todo mundo conhecia muito bem a parábola da viúva. A viúva que teve com o profeta Elias, a viúva que estava com fome, uma mulher que era discriminada, que não trabalhava porque não podia, mas tinha fé, acreditava no poder de Deus. Pois ela mesma, a viúva de Sarepta, ela acreditava que Deus podia todas as coisas. E naquela época tinha muitas viúvas. Elias conhecia muitas pessoas com fome, mas só ela manifestou a sua fé. Eliseu também só conseguiu curar os filhos na mão. E quanto doente tinha? Tinha diversos. Mas Jesus, ele sabe quem é o povo necessitado que tem fé. Então tenha fé. Jesus sabe também quem vive numa seca espiritual. Nós temos que reconhecer que nós vivemos muitas vezes em desertos, que sozinhos nós não vamos atravessar esse deserto. Ô diácono, e quando alguém aponta um defeito da gente, a gente tem que fazer o quê? Quando aponta um defeito da gente, uma necessidade, não se sinta ofendido. Faça como Jesus, ele disse: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Então peçamos a Deus a graça de nos reconhecermos e conhecer também que é muito maior do que Elias, do que Eliseu, é Jesus, o filho adotivo de José e de Maria, o Filho de Deus, enviado para este mundo para salvar toda a humanidade. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte a sua face para vós e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.